péssimo ficou ruim, né? Quer dizer, a primeira notícia era bombástica, era como se eu dissesse, todos estarão incluídos no tarifaço, o que naturalmente é péssimo. Semanas depois, antes mesmo da entrada em vigor do tarifaço, alguns itens foram excluídos. E são itens peso pesado, tá? Particularmente derivados do petróleo, celulose, suco de laranja, aeronaves da Embraer, são itens pesados, tá? Mas quais continuam sujeitos a essa sobretaxa de 50%? Olá, pessoal. Bom, prazer estar aqui. Sou o Tadeu Ferreira. Estou aqui nesse quadro nosso, que é o 15 Minutos de Mercado. Esse quadro a gente às vezes faz ele fisicamente, às vezes a gente faz online, e a gente sempre tenta trazer para vocês perspectivas de mercados específicos, né, de situações específicas que a gente tem vivido dentro da nossa economia, né? E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor, economista, palestrante Anderson Pellegrino. Vou deixar você se apresentar, tá, Anderson? Acho que é muito melhor eu te ouvir, te contar rapidamente a tua trajetória, mas o Anderson gentilmente topou vir aqui trazer o conhecimento dele, e que valor que tem isso, né, gente? Vocês sabem, eu tento trazer o máximo de conhecimento aqui nas redes, e isso tem um valor inestimável para mim. Então, Anderson, obrigado de ter aceito o meu convite, é um prazer estar aqui com você, e, bom, se apresenta, deixa as pessoas te conhecer um pouco, por favor. Legal, maravilha. Olha, então, meu boa tarde, Tadeu. Olá, pessoal. Olá, Tadeu, né? Uma satisfação participar aqui do nosso encontro, bater um papo aí sobre mercado. Bom, eu sou economista de formação, né, Tadeu? Tenho meu mestrado, meu doutoramento na área de desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. Já são aí mais de 25 anos de carreira entre mercado, vida acadêmica, pesquisa, sala de aula, né? Então, trabalhei em algumas empresas, trabalhei com importações, área química, área de cosméticos, atualmente eu faço o meu trabalho, né, como economista, como consultor, também conduzindo palestras, né, workshops, enfim, e também em sala de aula como professor convidado dos cursos de MBA na FGV e também na USP-Exalc. Então, esse é meu trabalho como economista. Já é bastante coisa, já, né, É Anderson? bastante coisa. Já tá com a agenda cheia, né? Legal. Ô, Anderson, e eu te chamei aqui hoje para a gente falar sobre essa questão do tarifaço, né? Muito se fala aí do tarifaço do Trump, dessa relação Brasil-Estados Unidos, de vai ser bom, vai ser ruim, é isso, é aquilo, e aí você escuta a opinião A B, a C, né? E eu sinto de verdade que a gente tem a responsabilidade de levar uma opinião mais técnica, né? Uma opinião mais embasada tecnicamente, porque eu acho que as opiniões de jornal, de tudo isso que a gente acaba escutando, né, Anderson, elas são muito polarizadas, né? Elas têm uma polarização. Então, te conheço, sei da sua idoneidade aí de trazer informação baseada em conhecimento. E isso é muito importante para mim de trazer aqui nas minhas redes. Então, o que você pode falar desse tarifaço do Trump, como se estivesse explicando literalmente para um leigo como eu, né? O que é, e dá uma geral para a gente sobre isso, Anderson. Olha, vamos lá, vamos entender o contexto, né, Tadeu, do tarifaço. O presidente Trump, ele foi eleito, assumiu a presidência esse ano, já havia sido presidente, né, fez o seu primeiro mandato e agora retorna ao cargo de presidente dos Estados Unidos, né, um país grande, uma economia para lá de importante e influente no mundo contemporâneo. E uma das plataformas de mote político, né, uma das promessas de campanha, talvez a principal do presidente Trump, foi o Make America Great Again, né? Quer dizer, vamos fazer a América grande de Sim. novo, né? E, sem dúvida, não é tarefa fácil, a economia americana ela continua grande, hegemônica, é sem dúvida o centro nervoso em termos de economia capitalista, de economia global, mas, claro, nos últimos anos ou décadas até, a gente vem observando o advento de novas potências, né? Em especial na Ásia, a China, de 20 anos para cá, ganhou muito espaço
espaço enquanto plataforma produtiva, exportadora, berço de novas tecnologias, novas marcas, e crescentemente a própria economia americana vem dando sinais de perda de espaço nessa configuração econômica global. A promessa do Trump, uma promessa de campanha, quer dizer, um mote, né, de discurso político, obviamente foi um dos pilares para que ele se elegesse. O eleitorado, o povo americano queria algo assim, porque vem sentindo esta gradual perda de dinamismo em sua economia, em termos internacionais, e para, vamos dizer, agir, né, para executar a promessa de campanha, isso era algo que se podia aguardar até, digamos. O presidente Trump, ele já nos primeiros meses de mandato, pode observar, né, o primeiro anúncio de tarifaço, ele foi ali em meados de abril, né, primeira Sim. ou segunda semana de abril, que é basicamente um composto de tarifas, taxações, né, focadas no comércio internacional norte-americano. Traduzindo, Tadeu, ele passa a estabelecer novos padrões tarifários para produtos importados consumidos dentro do território norte-americano. Sejam bens finais para o consumidor comum, né, para o dia a dia, sejam matérias-primas, equipamentos, componentes, insumos que serão absorvidos na indústria americana e transformados. Um ou outro, quer dizer, tipos, né, de produtos, itens, passam a sofrer tarifas para entrada no mercado norte-americano. Qual que é o mote principal dele? Bom, sem dúvida nenhuma, favorecer a produção doméstica. Claro, não é algo tão simples assim, mas tem muita relação com o mote de campanha dele. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Tadeu, surpresa, surpresa não é. Né? Quer Sim. dizer, ele foi eleito com essa promessa e, independentemente do quanto isso é melhor ou pior, era de se imaginar que algo assim pudesse ser colocado em curso. E, de fato, aconteceu a partir de abril. Agora, mais recentemente, aproximadamente um mês e meio para cá, é esse tarifaço, né, que é o apelido que a gente deu aqui no Brasil, ele se direcionou ao Brasil. Né? Então, é importante ter em mente, Tadeu, que não é algo exclusivo nosso, né? Ele começou ali, abril, maio, a coisa pegou com a China, depois México e Canadá, já a questão do aço, Brasil entrou na onda, agora, recentemente, Brasil é, digamos, a bola da vez nessa briga, e, na prática, é a tarifação de um conjunto de itens produzidos no Brasil e destinados via exportação para o mercado doméstico norte-americano, tá? Legal, legal. Então, não é uma boa notícia para a gente. Para que se tenha ideia, Tadeu, os Estados Unidos hoje são o segundo principal parceiro do Brasil em termos de exportação. O primeiro é a China, de aproximadamente uma década para cá, um pouco mais, um pouco menos, e no segundo lugar, né, quer dizer, na segunda colocação, nós temos os Estados Unidos como o segundo principal comprador das exportações brasileiras. Então não é algo que a gente possa ignorar, né? Enquanto país, ele está na segunda posição, não é pouca coisa, tá? Legal. E por estar na segunda posição, Anderson, acho que me cabe uma pergunta aqui, né? Que setores que você sente que estão mais impactados, Anderson, por esse processo, né? Porque eu vejo muita gente preocupada, recentemente até conversando com uma pessoa industrial da área de produção de água de coco, ele muito preocupado com esse processo, porque vive de exportação o negócio dele, né? Então, 95% da produção dele é exportada, né? Então, suco de laranja, a gente sabe, tem um monte de coisa que a gente escutou no mercado, Anderson, mas o que você vê dos setores aí, o que você pode falar de setor da economia afetado? Olha, Tadeu, muito no estilo aí, eu digo, de comunicação, né, até do próprio governo Trump, o estilo dele de comunicação e negociação. O primeiro impacto ele foi generalizado. Um tarifaço de 50% de imposto
para itens advindos do Brasil, com destino aos Estados Unidos. Isso causou um furor de imediato, porque são centenas de itens diferentes, do agro à indústria, e aí, algumas semanas depois, veja, isso foi anunciado no comecinho de julho, algumas semanas depois, começaram, né, as negociações e as revisões, uma vez que o tarifaço passou a valer agora na primeira semana de agosto, 6 de agosto, tá? Bom, dos itens que foram isentos da nova tarifa, né? A gente tem itens como petróleo, celulose, suco de laranja, as aeronaves, né, que afetam particularmente a Embraer, que é uma grande brasileira, né? Eles permanecem com a tarifa básica anterior ao tarifaço, tá? Porém, apesar do alívio, né, a gente costuma dizer, olha, o péssimo ficou ruim, né? Quer dizer, a primeira notícia era bombástica, era como se eu dissesse, todos estarão incluídos no tarifaço, o que naturalmente é péssimo. Semanas depois, antes mesmo da entrada em vigor do tarifaço, alguns itens foram excluídos. E são itens peso pesado, tá? Particularmente derivados do petróleo, celulose, suco de laranja, aeronaves da Embraer, são itens pesados, tá? Mas quais continuam sujeitos a essa sobretaxa de 50%? Carnes bovinas, outro mercado enorme no Brasil, café, frutas, né, mel, pescados. Então, são itens relacionados, em geral, à agropecuária, né, e também alguns industriais do ramo têxtil, ramo calçadista, né, que são hoje atingidos por essa sobretaxa de 50%. Então, a gente costuma dizer o seguinte, de uma primeira notícia terrível, ela perdeu força no passar das semanas, de um mês e meio para cá, e aí o grupo original foi reduzido para um grupo menor, mas ainda assim é um grupo impactante. São setores importantes, dinâmicos, né, na nossa economia e perpassam do agro até a indústria, mesmo assim. Então, são capazes de impactar, sim, o nosso desempenho. Para você ter ideia, Tadeu, essa não é uma projeção fácil, tá? Ela é meramente estimativa, para não dizer até especulativa. Mas em permanecendo essa sobretaxa sobre esses itens, né, em relação a esses itens, a gente imagina um possível impacto no PIB brasileiro de algo em torno de 0,2 a até 0,4. Tá? Obviamente, para baixo, né? Impacto ruim, né? Negativo. Não é uma catástrofe, veja, isso não vai jogar ou empurrar rumo a uma recessão, mas, claro, não é uma boa notícia. A gente vem com um crescimento tímido há alguns anos no Brasil, crescimento, porém tímido, né? Quer dizer, pálido demais, e agora a gente se depara com uma situação que acaba contribuindo para essa timidez, né? Não é, definitivamente não é boa notícia, com né? certeza não. Tentar, né, imaginar que, olha, é uma oportunidade. Não, é uma notícia ruim. Melhor seria sem ela, não há dúvida, né? Com certeza, Anderson. E você falou um negócio aí de todos os setores, o que, claro, traz um monte de reflexão sobre principalmente as pessoas que vivem dessa cadeia de valor. E aí aquela pergunta que muita gente está fazendo, né? E a carne, né? O preço da picanha, né? Vai baixar? O que vai ficar? E aí estou usando o preço da picanha aqui de uma maneira de brincadeira, Claro, obviamente, claro. mas e os preços internos? Que impacto que isso vai trazer para o mercado interno nosso aqui com relação à precificação, acesso ao produto? Qual que é a tua ótica sobre isso, Anderson? Legal. Olha, Tadeu, vamos imaginar o curto prazo, tá? E lógico, assuma essa minha fala como especulativa no sentido de é uma projeção. Por quê? Porque essa é uma novela, Tadeu, é importante deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo. Essa é uma novela cujos capítulos são sempre novos e surpreendem. Então eu não ficaria surpreso de daqui a um mês não estarmos mais falando nisso e uma linha de negociação ter sido construída entre o governo brasileiro e o governo norte-americano e, vamos dizer, o tarifaço virou um assunto do passado. Assim como
forma, eu também posso assumir que, vamos dizer, essa prática não só permaneça, mas até ganhe alguma escalada, né? Faça alguma escalada nos próximos meses. Mas vamos montar um cenário a partir do que eu tenho hoje. Olha, imaginando que eu tenho hoje, Tadeu, alguns itens tarifados, né, com a sobretaxa de 50%, eu poderia imaginar, por exemplo, carne bovina, café e algumas frutas. Particularmente a carne e o café, que são muito presentes. Você até brincou, a Claro, picanha, quer dizer, do dia a dia. No curtíssimo prazo, a dificuldade de escoamento desses itens para o mercado americano, porque veja, a linha de comércio exterior ela não estará fechada, a gente vai continua claro, ela vai exportando, estar mas vendendo. a aceitação do produto lá será menor pelo preço menos atraente para o americano. Claro, Logo, a tendência é que haja uma redução da exportação desses itens, em permanecendo esse cenário. Num primeiro momento, a tendência e a possibilidade é que isso acabe servindo como um aumento na oferta desses bens no próprio mercado doméstico brasileiro. Nessa linha de raciocínio, há até algum espaço uma eventual acomodação de preços. Eu não venderia uma ideia de queda de preços, Tadeu, porque acho pouco provável uma queda substancial, mas eventualmente daria para imaginar até uma oferta um pouco maior no mercado doméstico e um preço se acomodando levemente para baixo, leve queda, portanto, para um item ou outro, tá? é, Isso no curtíssimo prazo, né? Quer dizer, num raio aí de algumas semanas. Até porque existem itens perecíveis, né? Quer dizer, então é algo que vai acabar sendo escoado no nosso mercado, tá? legal, legal. Ô Anderson, e você Mas, falou assim, de. mas sem expectativa, né, Tadeu? Eu Não, falo com certo claro. cuidado para não vender aquela ideia de agora vai cair o preço da picanha. Olha, pessoal, eu não alimentaria essa Não, ilusão. eu- Pode ser que caia um pouco, até por uma oferta que contextualmente se amplie, né, pelos fatos, mas não é uma queda substancial. Não alimente sim. essa ilusão, né? Sim, sim. Ô Anderson, e que dica que você daria, né, para o empresário que depende da exportação como faturamento, né, de como ele pode se readequar, ou quem tem relações internacionais, né, como readequar preço, ou até mesmo como repensar o negócio em termos de orientação econômica mesmo, né, porque há uma preocupação, né, com esse canal, principalmente para quem já tem uma exportação estabelecida. Como eu te disse, eu recentemente conversei com uma pessoa, a ideia é recentralizar algumas vendas no Brasil, fazer contrato com o governo aqui no Brasil que ele não tinha, mas o que você poderia aí dar algumas dicas para os empresários brasileiros que estão sofrendo com isso hoje? Olha, Tadeu, legal. De fato, eu vou separar a dica em algumas frentes, as Por favor. dicas em algumas frentes aqui, tá, Tadeu? Ah, A primeira delas é tenhamos em mente, e eu volto a repetir, essa é uma novela de suspense cujos próximos capítulos ainda são incertos, né? Então pode haver uma escalada dessa situação, é uma questão de relacionamento, comunicação e negociação entre governo brasileiro e governo norte-americano, e aí tem muitas cartas sobre a mesa, assim como pode haver uma amenização do quadro, né? E aí as coisas voltam razoavelmente à normalidade. As próximas semanas e meses dirão. Mas enquanto isso, Tadeu, o empresário está olhando e está dizendo, mas eu não tenho bola de cristal e eu faço o quê? Olha, Tadeu, eu caminharia em duas frentes, tá? Sugestivas e indicadas. A primeira delas, Tadeu, é o momento de abrir novas frentes. Eu não tenho dúvida a respeito. Né, recuando ou não o tal do tarifaço, busque novas frentes, seja no mercado doméstico, e nosso mercado é grande e tem potencial e demanda reprimida para muitos itens, há espaço, e pense também no mercado externo, que outras portas podem se abrir. Por exemplo, Tadeu, o Brasil
via Mercosul, firmou o acordo Mercosul-União Europeia na virada do ano passado para cá. As resoluções ainda estão em fase de término, elaboração, mas o acordo é relativamente novo e ele deve abrir muitas possibilidades para a entrada ou para a expansão da presença de produtos brasileiros na Europa. Sim. Produtos que, em passado recente, encontravam muita dificuldade em ampliar espaço, ou eventualmente até a entrada na Europa era difícil. Imagina-se que possa se abrir uma porta aí. Tá? Então, atenção a esse, vamos chamar de janela de oportunidade. Há um acordo, ele é público, você busca aí na grande mídia, né? Quer dizer, Mercosul, União Europeia, e ele deve ser um facilitador do comércio, particularmente entre Brasil e Europa, tá? Então, é um ponto legal. Outro ponto que merece atenção: o governo brasileiro já tem dado, vamos dizer, apontado, né, para a possibilidade de criar medidas contingenciais de curto prazo, focando nos setores mais prejudicados. Por exemplo, esses que a gente mencionou. Essas medidas, o empresariado tem que estar atento a elas. Então, quer dizer, você vai numa mão procurar alternativas de expansão ou manutenção do teu negócio, mercado doméstico e mercado exterior. Na outra mão, há ganchos, há oportunidades na via governamental para, vamos dizer, melhorar a sobrevivência ou mitigar o dano no curto prazo. Então, por exemplo, o governo já está falando em crédito emergencial, em programas de preservação do emprego, né, em postergação do regime de drawback. Então, ainda são pacotes que não estão bem definidos e anunciados, mas devem surgir em breve através do governo, da grande mídia, da comunicação. Então, o empresário que é mais fortemente atingido, porque está num desses segmentos e exporta fortemente para os Estados Unidos, o ideal é que ele fique muito atento e tente, vamos dizer, abraçar um pouco desse auxílio, caso ele apareça em breve e seja algo efetivo, né? Quer dizer, capaz de dar suporte nessa situação. Então, ficaria muito atento. Mas, Tadeu, é aquela história, né? O mar revolto, ele ajuda a fazer bons marinheiros. Então, sem discurso vazio, né? O que eu estou querendo te dizer? É uma oportunidade para buscar novas fontes de internacionalização. Esse é um desafio perene. Tomara, volte a carteira robusta com os norte-americanos, são um parceiro privilegiado, merecem nossa atenção, mas enquanto isso, pragmatismo. Quem mais está interessado no nosso produto, né? China, por exemplo, é o principal comprador. Há mais espaço para exportarmos carnes, café, fruto, não sei, eventualmente sim. Né? O governo brasileiro aparentemente já está lá tentando articulação. Então, busque essas novas frentes, tenha atenção aos suportes que possam vir da via pública, na área tributária, na área de crédito, na área de preservação do emprego, e acompanhe com atenção o desenrolar da novela, né? Ela é uma novela ainda muito imprevisível, Tadeu. Veja, nesta semana, né, a questão de dias aí, o governo americano acabou de levantar a hipótese de sobretaxação da Índia, né? O que levaria os produtos indianos, que são muitos no território norte-americano, a uma tarifa de 50%. Né, em função das relações entre Índia e Rússia. Então, é muito ruído ao mesmo tempo, e ele não é apenas direcionado ao Brasil. Por isso que a gente tem que ter uma certa atenção também para entender até onde isso vai e qual é a forma final que esse ruído todo vai acabar sumindo, né? Provavelmente novos capítulos virão, viu, Tadeu? Legal, Anderson, bacana. É muito bom ouvir a opinião com embasamento de conhecimento, né? Porque isso, às vezes a gente, como você bem sabe, né, Anderson, a opinião política e econômica no Brasil, ela é muito polarizada, né? E aí a Exato. gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, mas muito bacana. Ô, Anderson, caminhando aqui para o fim desse
desse projeto nosso. Primeiro, te agradecer de novo pela oportunidade da Prazer. gente estar aqui. A nossa relação vem cada vez mais forte aí, você vem palestrando nos nossos grupos de empresários na Vistage aqui no Brasil, né, então o Anderson é um palestrante recorrente dos nossos grupos, levando conhecimento, né, e aí eu queria te fazer uma pergunta que ela está relacionada à nossa comunidade, né? Como que é para você palestrar nos nossos grupos, levar conhecimento aos nossos grupos de empresários e CEOs, né? Você que consegue aí aplicar isso de uma maneira tão brilhante, e como é que tem sido para você participar da comunidade da Vistage como palestrante, Anderson? Olha, Tadeu, é sem dúvida uma baita de uma experiência. E não dá nem para chamar de palestra, viu, Tadeu? Sim, É um bate-papo riquíssimo. Então, eu tenho uma satisfação enorme em ter esse vínculo de parceria já há alguns anos com a Vistage e sempre me reunindo ali com grupos de altíssimo nível, né? Dirigentes, empresários de segmentos diferentes, muita gente C-level, né? Quer dizer, de alta gerência, com preocupações de mercado e o principal, com muita troca de informação e geração de insights. Eu acho que nada melhor do que a gente ter ciência do que está acontecendo em segmentos diferentes, até em realidades empresariais diferentes da nossa, para estimular a nossa criatividade e nossa capacidade de procurar e conduzir estratégias novas. Então, Tadeu, para mim é um grande aprendizado e um prazer, né? Eu levo um papo sobre cenário econômico, ouço muito, a troca de informação é sempre riquíssima e a geração de insights, para quem está no grupo, é algo, acredito eu, entendo eu, né, absolutamente diferenciado. Você leva para a tua empresa, leva para a tua realidade, eu como economista absorvo, né, reflito isso nos meus trabalhos, nas minhas análises, é um fórum realmente diferenciado, tá? muito bom. Recomendo demais. Muito bom. Obrigado, Anderson. Gente, ó, Anderson, falei com um professor, palestrante, doutor em economia aqui, Anderson Peregrino. Feliz da gente estar conectado aqui, levando esse conhecimento para a nossa comunidade. Acho que vocês puderam ver o Anderson de uma maneira técnica, com conhecimento e cautelosamente dizendo, né, gente? O mercado é cíclico, as mudanças são cíclicas, pode ser que vá para um lado, pode ser que vá para o outro, só que criar cenários, estar preparado para cenários é muito importante. Eu acho que o que o Anderson colocou aqui, que você, empresário, CEO, se leva de uma empresa, tem que levar em consideração às vezes a crise ela vem como uma oportunidade de adaptação, né, do nosso negócio, e a gente tem que olhar isso com muito carinho e utilizar os recursos que estão à nossa disposição para que a gente possa se transformar. Então, Anderson, obrigado pela aula, obrigado pelo teu conhecimento, com certeza aí isso vai trazer aqui muita calma para algumas pessoas, para outras movimentação, né, para que traga calma no futuro, mas vai trazer aqui uma informação riquíssima. Então, obrigado de verdade, espaço Eu que aberto para agradeço, você. Tadeu. Foi um prazer, um grande abraço a todos. Obrigado, Anderson.